E olha só, nação, boas notícias pro Mengão. Pedro tá voltando, tem renovação de contrato no Flamengo e vamos analisar a preparação de Vasco e Flamengo, semifinal do Campeonato Carioca. Mas faz o seguinte, você que tá sempre junto com a gente aqui no canal Meu Mengão React, dá aquela moral e deixa o seu like. Vamos reagir aqui, o melhor programa do futebol esportivo, o ESPN FC. Vamos aqui analisar o Pascoalzinho falando aí sobre o nosso Mengão malvadão, que, meu amigo, vou dizer, hein, vai dar outra pancada no Vasco, hein? Vamos juntos analisar, já corre nos comentários, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e vamos pro vídeo de hoje. Crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver quais as novidades do Mengão. Vai querer falar hoje, É, João? Flamengo. Boa noite, Pascoal. Boa noite, boa noite. Eu vi aquela passagem do Pedro ali, indo pro treino, eu fiquei todo animado. O Pedro é diferente, gente. Aí, vocês podem até perguntar o seguinte: quem é que vai sair para jogar o Pedro? Escolhe um e tira. O Pedro joga. Claro que ele não vai chegar logo de cara, vai entrar, vai jogar, porque o jogador precisa dessa fase de readaptação ao futebol. Mas o Pedro, em condições normais, ele é o centroavante da seleção brasileira. Em condições normais, ele jogando regularmente, ele é o centroavante da seleção do Brasil. Isso na minha avaliação. De repente, para o Dorival Júnior não é a avaliação dele, mas é o Flamengo, cara, o Flamengo tá ficando. E o jogo vai ser no tapetinho? Ih, rapaz, tem essa informação. Fábio Luciano, presta atenção nisso aí, hein, Teta? Fábio Luciano me contou na maquiagem que o jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca vai ser onde, capitão? No tapetinho, Dani. Boa noite a Que é você, isso? Pascoalzinho, boa noite, Elzinho. É um amigo nosso até que mandou essa informação, né? Então um beijo pro Cadu. Eu não sou jornalista como vocês, então não chega informação pra mim, mas aí é um amigo, né? E aí acabou me passando essa informação logo que saiu, que o Vasco optou em levar o jogo pro Newton Santos, né? Talvez vendo algum tipo de vantagem, mudar um pouco o jogo do Flamengo, que é favorito. E aí eu fico com o Pascoalzinho com relação ao Pedro, Dani. Porque assim, é uma volta muito importante para o Flamengo. O Flamengo deve comemorar muito esse retorno. E também para a seleção brasileira, porque é um jogador que, nas condições ideais, briga por posição. Boa. Ô, Tetra, eu não sei se você reparou, mas o Capita começou o programa aqui te dando um boa noite, chamando você de vocês da imprensa. Eu não quero botar lenha na fogueira, vocês da que eu não imprensa. sou disso. Não, mas ele falou vocês da imprensa aí pra você. É bom que ele tenha incluído o Zinho nisso. Ah, eu fico muito lisonjeado. Pô, que elogio, que elogio. Que espetáculo, né? Vindo do Capita, então, um elogio enorme. Olha, eu da imprensa, né, rapaz? Não, mas não cheguei a esse ponto ainda não, né? É claro que Você não chegou, não, você, né, já ultrapassou, é diferente. Há muito tempo. Você não só chegou a esse estágio, que um dia eu quero chegar também, mas como também ultrapassou, Zinho. Parabéns por tudo. É porque muita gente não sabe, né, Fábio, mas eu comecei esse trabalho de comentarista em 2005. Exatamente. Não foi em 2017, quando começou lá na Fox, ou 2013. Exato. Foi em 2005, para voltar a treinar com bola. Boa. Que notícia legal para o futebol brasileiro e, é claro, muito especial para o torcedor rubro-negro e muito especial para a gente que gosta de valorizar pessoas do bem, né? O Pedro é um cara muito correto, sério, um cara muito querido dentro do grupo, no meio do futebol. O Fábio Luciano sabe muito bem do que eu estou falando, assim, na atmosfera do futebol, que é difícil, né, você confiar em todo mundo. O Pedro é um cara confiável, é um rapaz do bem e além disso tudo, um jogadoraço que informa bem. Eu concordo com o Pascoal, é jogador da seleção brasileira. Inclusive, ele se machucou na seleção brasileira, né? Infelizmente. Ele convocado pelo Dorival. Já era pelo Dorival ou era o Fernando Diniz ainda? Já era o Dorival. Agora me fugiu aqui. Acho que era o Dorival. Era o Dorival, né? Era assim. Era o Dorival. Já era o Dorival, né? Nosso filho da Gávea me confirma que era o Dorival. Então, ele se machuca no treinamento e possivelmente seria titular naquele jogo. Tinha dúvidas, né? Mas tinha grandes chances de ser titular. E no Flamengo, o Pascoal, é o Bruno Henrique. Ele, junto com a Arrascaeta, dos maiores jogadores com número de títulos na história do Flamengo, ele vai cair para o lado esquerdo e o Pedro entra ali. Acabou. Está resolvido, porque infelizmente o Cebolinha machucou, o Luiz Araújo tem entrado bem, mas o Pedro informa, o Bruno Henrique cai para dele,
que manda muito bem por ali, né? E aí o Pedro entra aí de centroavante, está arrumado. Derrama, Senhor, porque o Pedro é matador. A torcida do Flamengo fez até a musiquinha na arquibancada. Tem isso, sim. Ele é da igreja, o pessoal foi lá e fez a musiquinha da igreja. Números do Flamengo da temporada que estão prestes a mudar. Porque é isso, né? A gente ainda tem, óbvio, que ter muita calma. O Pedro tem a previsão de voltar a treinar junto com o grupo no final de março, para em abril estar liberado para entrar alguns minutos, até chegar esse momento de treinar e jogar efetivamente lá no Campeonato Brasileiro começado. Mas a gente está vendo aí os números dos jogadores de ataque do Flamengo nessa temporada. O Pedro tá ali como praxe, né? Pra gente botar o número do jogador também. Obviamente não entrou em campo porque tá lesionado, assim como Everton, Cebolinha e Michael também machucados agora, recentemente, os dois machucados. A previsão do Cebolinha, inclusive, é que ele volte a jogar para as finais do Campeonato Carioca. Essa coisa do jogador sair do departamento, porque o duro é o cara, ele chega todo dia e vai para a sala da fisioterapia. Chega todo dia, passa pelo médico, vai para a fisioterapia. Recebe lá a fichinha, vai fazer o treinamento físico, a coisa da fisioterapia. Só o cara descer a escada e entrar no campo muda completamente o horizonte, né? Para o jogador de futebol, o contato dele com o gramado, o contato com a bola, o trabalho físico no campo, muda o astral do jogador. Às vezes a gente pensa, não, ele vai levar mais um mês e meio para voltar. O cara fica tão assim, à vontade dentro de campo que ele acaba voltando antes até do esperado. Por quê? Porque já a lesão tá arrumada, ele está recuperado. O que falta é o condicionamento físico, falta ter agilidade, essas coisas que ele vai ter durante o tempo que ele for treinar. Mas só de estar em campo, isso já dá uma alegria. É uma tristeza enorme quando se machuca. Sim, claro. Mas quando volta a pisar no gramado, ele se sente alegre, feliz, dá um alívio, né? O capitão já passou por isso, né? Eu não tive lesões tão graves na carreira, né? Eu fiz uma cirurgia de pubis, que aí eu demorei um tempo parecido com o do Pedro, até para retornar. O tornozelo foi jogando ou foi depois? O tornozelo eram torções em sequência. Mas aí você aprende a lidar com isso e, enfim... É um buraquinho aqui, um buraquinho ali, uma torçãozinha ali, uma botinha e não... Assim, o tornozelo nunca me tirou do jogo, a botinha resolvia. Mas o pubis me incomodou um pouco mais, eu demorei um tempo maior. E é o que aconteceu com o Pedro, né? É um jogador, como a gente falou, vai demorar um pouquinho mais para entrar no ritmo. Eu acho que não precisa ter pressa com ele, né, Dani? Isso é importante também, acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, não vai ter pressa para colocar ele em campo, porque o Flamengo vem numa sequência de ótimos resultados, na maneira de jogar, encaixada. O Bruno Henrique vem fazendo essa função também como homem de referência, mas aí a partir do momento que o Pedro se condicionar, essa questão técnica, enfim, e entrar no ritmo que os jogadores estão, aí acho que tem vaga cativa ali com a 9 e, como o Zinho falou, o Bruno Henrique se movimenta um pouquinho para a esquerda e, na minha opinião, acho que de todos, né, o Flamengo fica ainda mais forte. Aquela tela que a gente mostrou, Tetra, ela é interessante porque ela mostra todos os homens de ataque, né, independentemente de posicionamento dentro desse setor do campo. Quem que perde espaço? Porque, assim, o homem de referência é ele, obviamente. Então, assim, ele vai voltar para a posição dele. Tem agora o Juninho, que, em tese, chega para esse lugar e chega sabendo que, dentro em breve, será uma opção ao Pedro. Mas quem que acaba perdendo mais espaço, sabe, no todo? Porque, assim, o Plata, eu vejo que é um cara que vai acabar perdendo espaço. O Bruno Henrique não vai sentar no banco. O Bruno Henrique vai abrir para a esquerda, vai disputar com o Cebolinha. Então, como é que você vê essa briga com a volta do Pedro, Zinho, quando isso acontecer? Eu acho que, assim, quem perde mais espaço é o Juninho. Por incrível que pareça ele ser o cara da posição, porque até para ser a primeira opção, eu não sei se o Felipe Luiz vai utilizar o Juninho. O Pedro não pode jogar. Eu não sei se ele vai utilizar o Juninho. Porque se o Everton Cebolinha tiver recuperado e bem, o Michael recuperado e bem, tem essa opção do Bruno Henrique cair para centralizado, para ser o centroavante. Então, a volta do Pedro, ele, na minha visão, vira quase uma terceira opção. Eu, como treinador, Felipezinho, eu vou olhar para o meu time. Tem o Filipinho e o Felipezinho. Tá todo mundo à minha disposição. Gostei. Felipezinho, tá todo mundo do Flamengo à minha disposição. Todo mundo. O Malvadão, tá todo mundo à minha disposição. O Incomparável, tá todo mundo à minha disposição. Certo? Gostei. Foi bem. Então, assim,
É incomparável, Flamengo. Tô roubando a fala do Pascoal, tá bom? É o Pascoal que fala isso, calma, gente. Aí eu olho assim e vejo, poxa, a coisa não tá acontecendo. A minha primeira opção seria trazer o Bruno Henrique pra dentro e olhar ali. Não é assim, Pascoal? A Cebolinha, Luiz Araújo, a Michael. Plata. Tá. O que eu vou fazer? Deixa eu ver. O treinador ria à toa. Então acho que o Juninho pode acabar perdendo um pouquinho mais de rodagem, de jogar mais tempo, porque tem muita gente nesse ataque e com mobilidade, né? Um joga pela direita, outro joga pela esquerda, daqui a pouco um tá por dentro. O Plata pode jogar no lugar do Arrascaeta para dar uma poupada, pode jogar por dentro. Então, eu acho que de todos, que de repente pode ter menos minutagem, pode acabar sendo o Juninho. Sim. Também pelo lado esquerdo, né? Porque se você empurra o Bruno Henrique para a esquerda, e aí você cria uma concorrência de 3 jogadores de qualidade para ser também o terceiro, né? Sim. Porque aí você tem ali, o Cebolinha joga por ali, o Michael joga por ali, aí o Bruno Henrique vai começar a jogar por ali. Então, assim, o Juninho, ele vem para o Flamengo, lógico, para mostrar serviço e tentar ocupar uma vaga de prestígio dentro do elenco, né? Assim, quando precisar de mim, eu tô pronto. A gente nunca olhou para o Juninho como titular absoluto do Flamengo, né? Se ele entrasse em todos os jogos, sabendo, né? Que fazendo tem o Pedro, gols, é isso. Agora, no lado esquerdo, você tem jogadores que brigam por condição de titularidade mesmo, né? Porque aí o Bruno Henrique é considerado titular, o Cebolinha, ele é um jogador que pode ser considerado titular se estiver em alto rendimento. O Michael é muito importante quando ele entra, porque a dinâmica do Michael, por mais que o Cebolinha seja rápido, o Michael, ele coloca uma intensidade ainda maior. Então é isso, assim, o Juninho perde muito espaço, mas pelo lado esquerdo... Né? O Michael? Mas o Michael... Com o Pedro de volta, abrindo o Bruno Henrique e o Cebolinha em forma, o Michael perde na espaço. Então, é isso. Aí o Michael mas aí na direita tem o Luiz Araújo, que pra mim tá na frente de todos os outros. Aí você vê, o Luiz Araújo naquela relação muita que foi opção. mostrada, isso é ótimo pro Flamengo. naquela relação, é o cara que tem mais participação em jogos, ele tem 7. Os outros têm 6, 5. Quem entra mais nos jogos é o Luiz Araújo. E mesmo com o Felipe Luiz, que está atrás de você, dizendo o seguinte, às vezes eu vou embora com um sentimento ruim, de que eu não tenho dado para ele minutos suficientes. Mas ele entra todo jogo. Sim. Todo jogo ele entra. Ele entra bem, porque também voltou de lesão. Vai jogar contra o Vasco. Põe o seu spy, porque agora vai ter que jogar, porque o Robozinho tá machucado. Né? O Cebolinha tá machucado. O Plata... é só a minha visão. O Plata da direita para dentro é muito jogador. Sim. É muito bom jogador. Ele é bom jogador e tá numa boa fase, mas eu acho que o Luiz Araújo entrega em mais lugares do campo e é um jogador mais regular. O Luiz Araújo contempla o que o treinador pensa do time, que é um time que pega a bola... ele tá lá marcando igual um mas com a bola, parte mas se você não tem o Pedro, você não tem o Juninho, o Bruno Henrique vai ser o centroavante. Quem vai ser o cara pelo lado esquerdo? Luiz Araújo. Nesse caso, ou vai Luiz ser Araújo o ou Luiz ou o Plata. Pelo lado direito, né? O Plata... Não, porque se o Bruno tá centralizado, o Michael e o Cebolinha estão machucados, você tem que abrir alguém ali que não é da posição. Araújo Aí a gente tá falando para o próximo jogo, né? Não para lá para frente. Luiz Araújo, Luiz Araújo já fez gol até pelo lado esquerdo, inclusive, né? Sim. Recentemente ele fez gol entrando pela esquerda, na ponta esquerda. Isso. Ele prefere jogar da direita para dentro. Sim. O Plata, eu acho que o Plata joga tanto na direita quanto na esquerda. Jogou mais no Flamengo na esquerda do que na direita. Então, eu acho que nesse caso aí o Flamengo não tem problema nenhum. Dá pra, por isso que o Flamengo é diferente. É muita gente. É por isso que eu falo pra você. É diferente. Tá ruim, ó. O ataque do Flamengo tá ruim. Mas tá vendo? Incomparável. É incomparável. O Felipe Luiz vai dar várias entrevistas falando isso. Pô, eu queria dar minutagem pra alguém, mas não tô conseguindo, né? Porque assim, 90 minutos... 11 jogadores, né? Então, assim, a gente já falou quantos nomes aqui... Máximo de 16, 3 jogadores para cada posição, quase, com todo mundo em condições. Isso no ataque, né? Aí a gente tem que olhar ainda para o meio campo, enfim, para a zaga. Então, que eu acho que trabalho do Felipe, Felipe, que ele mas tem menos possibilidades, né? Assim, dos que poderia haver mais possibilidades. Por exemplo, o volante marcador. Sim. Volante marcador, ele não tem tanta gente para rodar. Sim. Mas meio campo ele ainda tem muita gente para rodar. Sim. Tem mais de 3 até por posição. Ele tem zagueiros com condições de jogar, tem laterais, tudo no plural eu tô falando aí, laterais. Volante tem sim, pô. Laterais, na direita, na esquerda nem tanto, porque precisou do Léo
entrar na lateral esquerda no último jogo, não tinha, porque os laterais estavam lesionados. Tem os três lesionados, aí é mais complicado, né? Mas o Léo dá conta de jogar tranquilo. Dá conta de jogar tranquilo. Agora, o Varela deu conta? Na esquerda. O Varela dá conta na esquerda e na direita. O Varela deu conta na esquerda mais do que da direita, né? Tinha sido criticado das últimas vezes que entrando do lado direito. E na esquerda ele só cumpriu o papel dele, lá e cumpriu direitinho. Às vezes a pressão é menor, né? E aí acaba facilitando a vida do jogador. Não é que o Wesley está passando por um momento, o Wesley está merecendo colocar a camisa amarela, sabe? Sim. A gente não vê, eu gosto muito de alguns jogadores que jogam na lateral direita. Pois eu gosto do William do Cruzeiro, mas o William não está jogando bem. O William teve aquele grande momento no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve uma queda, foi para a seleção brasileira, não entrou, nem sequer entrou em nenhuma partida, e perdendo espaço na seleção não está fazendo uma boa campanha agora no Cruzeiro. Não acho que ele tenha que ser. O Wesley é ao contrário disso. O Wesley, inclusive, tem um interesse internacional. Está voando. Se você fala um lateral direito para jogar na seleção brasileira. Já falei, o Wesley. Sim. A gente não tem lateral pela seleção. Tanto que a curiosidade é saber se vai convocar o Wesley e o Danilo, onde o Danilo vai encaixar, né? Essa é a curiosidade da próxima convocação. Sim, eu acho que essas âncoras que a seleção usa, o Danilo e o Neymar, essas âncoras vão para a seleção brasileira. Porque mesmo eles não sendo utilizados o tempo todo, eles estarão o tempo todo movimentando tudo. Porque esses caras do vestiário movimentam os outros, esses caras da concentração movimentam os outros, esses caras conseguem atrair a atenção de todos e colocar todos com uma visão única que é do jogo. E são dois jogos complicadíssimos, né? Contra a Colômbia e contra a Argentina. Sim. São dois times que gostam muito de dar pontapé no Brasil. São dois times que adoram dar pontapé no Brasil. Então vai ser complicado esses dois jogos. Vai ser muito complicado. Vamos aguardar para a gente ver a convocação da seleção. Zinho, eu não estava aqui ontem, que a gente estava gravando uma ação, as meninas da ESPN estavam gravando uma ação super especial. Eu soube que teve um negócio assim meio estranho que aconteceu aqui, que falaram de fazer o programa de outro lugar, que não era na cadeira. Não, isso é comigo, não é com o Zinho, não. Não foi o Zinho, não? Não foi o Zinho, não. Meu Deus. Porque eu falei assim, o William falou para mim, e se o Flamengo não for campeão, o que você faz? Eu falei, eu começo o programa sentado embaixo da mesa. Se o Flamengo não for campeão carioca, na segunda-feira eu fico sentado aqui embaixo da mesa para abrir o programa. Vamos ver o Felipe Luiz, que eu quero debater esse assunto aqui de novo para saber se o Pascoal tem certeza disso que ele está falando. Fala, Filipinho. A Taça Guanabara e o Carioca não é um torneio. Eles não vão dizer como vai ser a temporada. A temporada do Campeonato Brasileiro começa, no nosso caso, contra o Internacional em casa. E a partir desse jogo nós vamos ver como a gente vai começar. São 38 rodadas. O Campeonato Carioca ficou para trás, a Taça Guanabara já ficou para trás. Não vale absolutamente nada no brasileiro. Para o brasileiro não vale nada. Então, sim, vale como uma preparação, para os jogadores entrarem em forma física, como uma pré-temporada. E claro que queremos ganhar o Campeonato Carioca. Agora, o que vai nos deixar de momento para o brasileiro, absolutamente nada. O Campeonato Brasileiro começa contra o Internacional e todos começam do zero, os que estão bem e os que estão mal. E tem time que vai ser eliminado do Campeonato Paulista, ou sei lá, e vai começar o brasileiro muito bem. Isso aí não quer dizer absolutamente nada. Começa no finalzinho de março o Campeonato Brasileiro, né? O primeiro jogo, o Felipe fala ali, é contra o Internacional. Eu só discordo dele, eu entendo o que ele quer dizer quando ele fala em usar como preparação para a temporada, e acho que está corretíssimo. A gente já viu o Abel falando isso, compreendo o que está sendo dito. Mas acho que o peso maior do Carioca, no caso do Flamengo, é se não ganhar. Sim. Aí o brasileiro começa de outra forma, capitão. Você já vestiu essa camisa? Você, o Zinho, já vestiram essa camisa? Vocês sabem bem como é que é o peso dela. Somos dois que pensamos assim, pensamos igual, Dani. Eu acho assim, a gente adora o Felipe, o trabalho que ele vem fazendo, mas assim, me chama um pouquinho a atenção, porque assim, ele é um cara que entende o que é Flamengo, assim, sabe? Ele entende o que é, ele entende o que o torcedor sente com relação ao Carioca. Então, essa questão de, o Carioca, enfim, não vai adiantar de nada para o brasileiro, isso aqui é uma preparação, um treinamento. Lógico que para as pretensões do Flamengo, o Carioca é algo menor perto das outras competições.
Talvez se o Flamengo sair do Carioca, isso vai ter um reflexo lá no final do ano? Não. Se o Flamengo conquistar o que o torcedor espera que o Flamengo conquiste em 2025. É a menos expressiva da temporada. Mas chama atenção, porque assim, ele poderia falar da mesma forma, isso aqui, como a gente não tem uma pré-temporada, por exemplo, para fazer, então a gente usa o Carioca em muitos jogos para esse treinamento, mas o nosso objetivo também é ganhar o Campeonato Carioca. Ele até fala, né? Claro que a gente quer ganhar. Isso, então, ele fala que isso. Ele fala assim, é claro que a gente quer ganhar, mas não vai ter interferência no Campeonato Brasileiro. Assim, eu senti falta um pouco dessa ambição de também querer ganhar o Carioca, como o Felipe a intensidade que ele tem, a maneira como ele enxerga o Flamengo, que é muito bacana. Não vai ter reflexo no ano do Flamengo, no final do ano, se o Flamengo conquistar outras competições e não o Carioca. Mas o Flamengo, ele é favorito. Se o Flamengo não vencer o Carioca, será uma zebra. A gente vai falar pra caramba sobre esse assunto e aí acho que vai... E eu vou passar vergonha. Um pequeno... o dia a dia complicaria um pouquinho do Flamengo e aí teria que vencer alguns jogos do Carioca, do Brasileiro, desculpa, para que as coisas entrassem novamente no prumo. Ô, Pascoal, eu vou guardar você para daqui a pouco, eu quero saber o que você achou dessa entrevista. Tetra, eu vou aí antes, porque eu estou guardando o Pascoal para entender se ele vai sentar no meio da mesa. Sim, não que eu acho que isso vai acontecer. Tô preocupado. Porque, de fato, Tetra, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão carioca pela avaliação lógica das coisas, pelo que a gente está vendo de intensidade de jogo, pelo que a gente está vendo de coletividade de jogo. Nesse momento, é o time com maior potencial para vencer esse campeonato. Mas é futebol, o imponderável existe. Quando o Felipe fala o que ele fala, eu fico muito com a impressão de que ele fala na vitória, no título, que ele não está muito pensando em não ganhar o Carioca. Você fica com essa sensação também ou você está mais na do capitão, assim, que ele foi humildão? Não, o Capita tem uma visão do que a entrevista nos passou, mas eu vou ficar com uma opinião de como foi feita a pergunta para ele. Boa. Entendeu? A resposta dele, para mim, está muito em cima da pergunta formulada para ele. E aí ele vai direto, porque a pergunta é: o Carioca, vencer o Carioca é fundamental para o restante da temporada? Sobre vencer. Aí ele dá essa resposta. Sim. Entendeu? Perfeito. Aí ele dá essa resposta. Então, assim, aí eu entendo o que ele falou. Pô, cara, se eu não ganhar o Carioca, acabou a temporada para mim? Não acabou. Perfeito. Não. É que aí ele vai um pouco mais enérgico. Não vai valer nada ganhar o Carioca pro resto da temporada, né? Então, assim, eu fico muito com as declarações que ele tem dado de que os jogadores estão com fome de título. E estão demonstrando isso no campo. Se a gente assistiu, todo mundo que assistiu os jogos do Flamengo, com o time alternativo, com o time... Não os garotos, sub-20. Eu estou falando assim, o time B ou o time A... A intensidade que é colocada no jogo, a determinação dos jogadores. Tá o Arrascaeta, não tá o Arrascaeta, tá o Bruno Henrique, não tá o Bruno Henrique, tá o Gerson, não tá o Gerson. O apetite dos caras tá de um time que quer ganhar, que quer conquistar. Então, Pascoal, fica tranquilo que você não vai fazer o programa debaixo da mesa, não. Se acontecer isso, eu faço com você. Eu sento do seu lado, embaixo da mesa. Vamos 3, então. 3 começa embaixo da mesa. Não, porque é assim... Mas assim, o Capita tem razão. O Capita tem razão. O Felipe Luiz podia menos, né? Não, é legal, assim, é importante vencer, dar uma moral, e acho que dá. Você começar um Brasileirão com o título... E o título pode ser em cima, ganhando do Vasco na semifinal, deixando o Vasco mais um ano sem ganhar título. Desde 2016, o Vasco não é campeão carioca. Não ganha título. Então, assim, elimina o Vasco. Você sabe da rivalidade que tem aqui, Dani. Você é daqui do Rio. O Capita jogou no Flamengo. Pascoal tem experiência no futebol. Então, assim, o Vasco não vive um grande momento. O Flamengo é muito superior. Pede para ver do Vasco, pede na semifinal para ver se a torcida não vai ficar chateada, mas não vai ter aquela coisa de meme, não vai ter aquela coisa da segunda-feira pegar um no pé do... Então, assim, sábado de carnaval, Vasco e Flamengo, clássico, semifinal do Carioca, vale muito. Aí começa a valer muito. E principalmente para quem perde, vale mais ainda. Né? Se o Vasco perder, o Carille vai sofrer pressão,
o Coutinho vai sofrer pressão. Então isso tudo conta. Eu acho que o Felipe Luiz podia tirar um peso um pouquinho de que não vale nada, vale muito. Mas eu entendi, ele quer dizer o seguinte, eu estou montando, organizando, planejando, preparando o meu elenco para uma temporada fortíssima que vem pela frente, com muitas competições, aí sim, muito mais importante que o Campeonato Carioca. É isso, que foi o início, para mim, eu critiquei isso aqui no programa, então eu vou falar novamente, agora começou. Semifinais maravilhosas, mas o início, com a garotada, legal, tá lapidando, tá moldando, mas até pra garotada não foi legal, porque deu uma responsabilidade sem os garotos estarem preparados para o campeonato. E jogos fora do Rio de Janeiro, o Flamengo foi jogar na 5ª rodada no Rio de Janeiro, então não foi legal, esvaziou o campeonato, torcida não compareceu. A torcida do Flamengo é de lotar os estádios, não estava lotando, sem contar dos outros times também, das outras equipes. E agora não, agora pegou fogo o negócio, pena que pegou fogo, mas o Botafogo tá fora, né? Já pensou o Botafogo também nessa semifinal? Porque eu acho o time do Botafogo bom. Eu acho o time do Botafogo muito bom, seria candidato a título. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. O Flamengo chega muito forte aí para conquistar o título do Campeonato Carioca. Mas eu gostaria que você colocasse nos comentários aí já o seu palpite. Eu vou dar meu palpite só a partir de amanhã, porque eu vou analisar, ver o que o Felipe Luiz vai preparar nos treinos do Flamengo, para mim poder ver qual vai ser a escalação. E aí eu vou dar meu palpite para esse clássico. Mas é o seguinte, eu vou dizer para você. Se jogar o que jogou na última partida, Vasco leva uma pancada de novo, hein? Vai levar outra pancada. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral deixando o seu like. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva. Aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Mengão, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.